sabe que descendente de italiano tem duas características tradicionais, né? Quem sabe? Quem adivinha aí? Fala alto e gesticula, né? Então, se por acaso eu cair, bater, esbarrar aqui, vocês me perdoem, porque provavelmente isso vai acontecer até o final do nosso tempo. Então, primeiro, agradecer. É uma honra poder estar aqui, compartilhar um pouquinho deste tema para nós muito caro. Aliás, todos os temas que já foram abordados aqui, desde a questão do acolhimento, que Sara trouxe muito bem, que desenvolve esse trabalho conosco, mas ouvir a Giovanni também e ver o esforço que o Estado tem feito na perspectiva de uma educação especial, uma educação inclusiva. Nós, do Movimento Apaiano, também colaboramos neste processo, neste debate, numa pauta que é extremamente importante e extremamente desafiadora, né? Então, são temas bastante ricos e a gente queria trazer, e aí, de novo, parabenizar a doutor Itamar por trazer nos provocar a trazer, né, doutora Luciana, junto com a senhora, trazer esse debate que é a questão da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. E um desafio que a gente tem, um debate que a gente tem. Então, é um pouquinho do que a gente vai conversar, falar um pouquinho com vocês, esses caminhos da inclusão e como é que a gente debate a inclusão das pessoas com deficiência intelectual, das pessoas com TEA, no mundo do trabalho, quais são os desafios que a gente enfrenta pela frente. Um pouquinho da nossa trajetória, eu prefiro sempre, doutor Luciano, falar de trajetória do que currículo, né? Acho que trajetória expressa um pouquinho aquilo que a gente faz, assim como todos vocês também têm as trajetórias de vocês e vão acumulando informações, experiências que nos trazem para a vida. Então, tá um pouquinho aí, eu só queria acrescentar que também sou autor do Mini Dicionário Inclusivo, fomentando caminhos para uma sociedade menos capacitista, um livro-instrumento de letramento social, que aborda um pouquinho os termos corretos, como é que a gente se posiciona nessa temática, por que a gente não fala mais portador de deficiência, por que a gente está falando pessoa com deficiência, quais são os termos capacitistas, né? Porque, de fato, nós precisamos educar a sociedade sobre outro prisma, né? Imagina viver todas as formas de barreiras que a sociedade impõe e ainda as pessoas não saberem nem como se reporta a você. É o que vive boa parte das pessoas com deficiência. Então, o livro tenta contribuir um pouquinho nessa temática. Vocês podem olhar bem para a foto, gravar na mente, que eu sempre falo que a foto é sempre melhor do que o presencialmente, doutor Itamar, a gente não tem Photoshop, a foto tem Photoshop, gravem a foto, fechem o olho, para não ter que ficar vendo presencialmente, né? Então, é um pouquinho dessa nossa trajetória e queria iniciar com uma constatação dolorosa para nós, dolorosa para as pessoas com deficiência, dolorosa para todos que acreditam em um mundo melhor, um mundo mais inclusivo. O Ministério Público do Trabalho está escrito ali que ser Ministério Público do Trabalho é defender e transformar a sociedade. Então, que orgulho para nós, enquanto movimentos, como sociedade civil organizada, enquanto APAI, enquanto movimento apaiano, poder ocupar esse espaço e poder falar aqui dentro de um órgão tão fundamental para a sociedade. Nós, doutora, que temos uma relação importante com o Ministério Público do Trabalho, justamente neste debate da inclusão produtiva das pessoas com deficiência. Então, essa é uma frase dolorosa, mas ela é uma frase muito real para a gente. O mundo do trabalho ainda é um ambiente extremamente hostil para as pessoas com deficiência. Esta é a realidade que nós ainda precisamos coletivamente superar. E por que a gente fala disso? Significa que todo mundo é maltratado nos espaços? Não necessariamente. A gente está falando de uma realidade concreta e alguns dados nos comprovam um pouco isso também. A última PNAD contínua do IBGE nos trouxe que em cada 10 pessoas em idade laboral, pessoas com deficiência em idade laboral, menos de 3 trabalham, menos de 30% delas. Dessas menos de 30%, 28,3%, quando você olha que perfil de deficiência é esse que está incluído, só 5% são pessoas com deficiência intelectual, que é o nosso público, que inclui pessoas com deficiência intelectual, pessoas com TEA. São camadas de exclusão. Quando a gente olha ainda as pessoas que estão lá incluídas, que estão trabalhando, o rendimento nominal delas, ou seja, elas recebem em torno de 2/3 do que as pessoas sem deficiência recebem.
Se a gente olhar com mais profundidade os dados e for buscar as mulheres negras com deficiência, nós praticamente não vamos encontrá-las nos dados. Então, percebam que os dados nos mostram essa frase que a gente precisa lembrar. Ainda é um ambiente bastante hostil para a pessoa com deficiência. Até mesmo aquelas que conseguem ingressar, e a gente vai falar um pouquinho aqui do que é acesso, o que é inclusão, elas não têm igualdade de condição de trabalho, geralmente ocupam postos de trabalho de menor valor agregado, geralmente recebem menos, geralmente não é disponibilizado para ela processos de promoção do trabalho. Então, vou dar um exemplo, a pessoa entra no supermercado e vai ser empacotador. Nós temos diversos trabalhadores nossos das APAES que são empacotadores. Nenhum problema em ser empacotador de supermercado. Toda profissão é válida e valorosa. A questão é, qual pessoa com deficiência entra empacotador de supermercado e vira gerente? Percebam? Esse é o nosso desafio. Construir caminhos de oportunidades para essa pessoa, para que ela não fique a vida inteira dela sendo empacotador de supermercado. Então, o mundo do trabalho ainda é um ambiente extremamente hostil e é nosso papel, coletivamente, desconstruir esse espaço. E por que a gente tem números tão ruins? Nós completamos esse ano 34 anos da lei de cotas. A lei que obriga as empresas com mais de 100 trabalhadores a contratar pessoas com deficiência. 34 anos. E ainda temos números tão modestos, se comparado com aquilo que nós gostaríamos. E por que temos essa dificuldade tão grande de incluir o mundo do trabalho para as pessoas com deficiência? Porque o contexto que nós vivemos ajuda a explicar um pouco isso. Que sociedade é essa que nós vivemos? Como é que as pessoas com deficiência, doutora, são vistas ainda? Pela sociedade, pelos espaços. Então, nós vivemos numa sociedade que tem cultura de padrão. Eu costumo brincar, doutor Itamar, que eu estou mal na história, porque eu não estou no padrão. Nós construímos, enquanto sociedade, padrões de comportamento, padrões de pessoas. Geralmente é uma pessoa ereta, branca, alta, bonita. Não é verdade? Padrões de comportamento, o que eu espero desse corpo. O que eu espero de um corpo? Quando você fecha os olhos e alguém te coloca uma atividade assim, feche os olhos e pense numa pessoa, num ser humano. A tendência óbvia é a gente não visualizar uma pessoa com deficiência, seja ela uma pessoa em cadeira de roda, uma pessoa que usa qualquer tipo de suporte, de apoio. E aproveitando também, queria fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, uso óculos, um óculos azul, cabelo preto, barba começando a ficar grisalha, estou usando uma camisa xadrezinho, estou de calça jeans, estou aqui à frente, na parte direita do palco, esquerda de quem está sentado. Então, esta sociedade que tem o que a gente chama de corponormatividade, ou seja, a sociedade espera que os corpos funcionem de um jeito. A sociedade espera que as pessoas exerçam padrões. E todo mundo que não se encaixa neste corpo normativo ou neste padrão é jogado para escanteio. Então, é neste lugar, que a gente chama de um lugar que é um ponto neutro da história, que a gente encontra as pessoas com deficiência, historicamente. É sempre alguém que é analisado, nunca é alguém que analisa. É sempre o outro, é alguém sobre o qual eu avalio, eu analiso, ela nunca está no ponto ativo. É sempre alguém que não corresponde para essa sociedade. É sempre alguém que não corresponde. É sempre alguém que está fora do padrão. Seja ele o padrão de corponormatividade, seja ele as características que essa sociedade produtivista, capitalista, espera desse sujeito. Quais são as características que o mercado espera hoje de um trabalhador? Produtividade, resolutividade, não é verdade? Tempo, relógio, cronômetro, produção. E quem não consegue ter estas
características, porque a pessoa pode ter outras, que inclusive podem ser melhores, mas quem não consegue ter estas, que a sociedade estabeleceu como padrão, o que a sociedade faz com ela? Joga para o canto. Então, nós vivemos numa sociedade que produz exclusão. Então, quando a gente fala as pessoas com deficiência são excluídas, nós temos uma sociedade que exclui. A gente gosta sempre de fazer um acréscimo. Não, nós temos uma sociedade que produz cotidianamente exclusão. E se ela produz exclusão, se ela foi formatada para produzir exclusão, nós todos podemos reprogramar essa sociedade para que ela produza inclusão. Percebam? Essa é uma lógica importante para nós. Nós do movimento social, nós, o Ministério Público, que é o defensor da sociedade do direito, nós que estamos nos órgãos públicos, que temos o papel de fazer cumprir a legislação e efetivar em política pública, esta é uma lógica importante. A lógica de que eu posso mudar essa sociedade para outro lado. Porque se eu não acreditar nisso, então não faz sentido estar aqui. Se eu não acreditar que a sociedade que exclui pode ser reprogramada para uma sociedade que inclui, não faz sentido a gente estar aqui. Concordam? Se eu dar como fato de que as pessoas não vão estar nos espaços, não faz sentido a luta. Então é importante que a gente entenda que é possível fazer diferente. E essa sociedade que exclui, que pensa no corpo normativo, que pensa no padrão, ela é uma sociedade capacitista. Quem já ouviu aqui esse termo? Esse termo é um conceito relativamente novo no Brasil, mas que desde a década de 80 tem sido estudado, sobretudo na Inglaterra, nos países europeus, depois nos Estados Unidos. Ele está para a pessoa com deficiência, assim como o racismo está para as pessoas afrodescendentes. É uma lógica e comumente entendido como preconceito contra as pessoas com deficiência. Então, isso aí vocês já devem ter ouvido, preconceito contra a pessoa com deficiência. Mas o capacitismo é pior do que o preconceito contra as pessoas com deficiência. O capacitismo é um conjunto de ideias, práticas e instituições que validam uma sociedade pensada para o padrão e para a corponormatividade e, ao fazer, exclui as pessoas que não se encaixam neste padrão. Então, para além do preconceito contra as pessoas com deficiência, a sociedade capacitista é uma sociedade que constrói muros para as pessoas com deficiência. São ideias, são frases. Giovanni, que esteve aqui, falou uma frase que a gente costuma falar sempre, né? Do João Sem Braço. O que é, coitado do João Sem Braço? Além de ser uma pessoa com deficiência, ainda virou uma imagem de algo ruim. Porque é isso que o capacitismo faz. Não é só preconceito. Ele constrói um conjunto de ideias para fazer a gente acreditar na exclusão. Então, ele constrói um conjunto de ideias negativas sobre a pessoa com deficiência, sobre o sujeito com deficiência, para fazer com que a gente acredite que essa pessoa não pode estar nos espaços. Então, para além do preconceito contra as pessoas com deficiência, o capacitismo é um sistema organizado para o padrão. Querem ver um exemplo muito cristalino do que é uma sociedade capacitista? Nós, historicamente, sempre tivemos pessoas com deficiência ou pessoas com dificuldade de locomoção ao longo dos tempos históricos, não é verdade? Sempre tivemos. Se nós sempre tivemos pessoas com deficiência e com dificuldade de locomoção nos espaços, por que a sociedade criou a escada para sair de um lugar para o outro e não criou uma rampa de cara? Por que nós inventamos uma escada se tem pessoas que não vão usá-la? Percebam? A lógica capacitista do padrão explica isso para nós. A sociedade vai buscar o padrão e deixa de lado, excluído e invisibilizado quem não se encaixa no padrão. A sociedade capacitista, doutor Itamar, vai construindo o que a gente chama de invisibilidade social para essa pessoa e para esse sujeito.
Percebam que nós estamos tentando explicar por que a pessoa não é empregada. Se eu tenho 10 trabalhadores, possivelmente, em condições de trabalhar, e só consigo colocar 3. Por quê? Porque a sociedade faz isso, ela constrói invisibilidade. Quantas pessoas com deficiência a gente conhece? Nós aqui do coletivo. Se a gente pegar o nosso telefone e abrir o nosso WhatsApp, quantas pessoas com deficiência tem nos nossos grupos de WhatsApp? A gente se relaciona com pessoas com deficiência aonde? Onde nós vemos esse sujeito? As pessoas estão aonde nesses espaços? Percebam? O nome disso é ciclo da invisibilidade. Como eu não vejo as pessoas com deficiência, e eu só vejo elas em alguns lugares, por exemplo, na APAE, ou em um centro de tratamento, de atenção, eu passo a acreditar que aquele é o lugar para as pessoas com deficiência. E ao não estar dos espaços, eu não penso em acessibilidade. Não pensando em acessibilidade, a pessoa não consegue estar. Não estando, não é vista. Não sendo vista, ninguém nota a falta dela. Percebam como é que a gente fica rodando em ciclos? E aí a gente constrói o que a gente chama na sociologia de invisibilidade social, que não é o fato de não conseguir ver a pessoa com deficiência. A gente sabe que as pessoas existem. Mas a gente não consegue, enquanto sociedade, reconhecer esse sujeito, essa pessoa, como um sujeito de direitos e fazer o que o doutor Itamar estava falando aqui da questão da acolhida. Garantir para essa pessoa aquilo que ela necessita. Isso é invisibilidade social. Não é não conseguir enxergar, não conseguir visualizar. É não conseguir vê-la como um sujeito de direitos e garantir a ela os espaços e a proteção que ela precisa para viver em igualdade de condições. Lembrando que se a gente tem pessoas com condições distintas e eu consigo construir oportunidades iguais, eu não estou dando igualdade para ninguém. Eu estou mantendo as desigualdades. Por isso que para a pessoa com deficiência a gente usa uma palavrinha mágica importante chamada equidade. Eu preciso dar mais para quem precisa de mais. Mas para conseguir dar equidade, eu preciso romper a invisibilidade social. Eu preciso pautar o tema das pessoas com deficiência e visualizar ela como um sujeito de direitos capaz de ocupar os espaços e romper estigmas e preconceitos. Então, quem é a pessoa com deficiência? De quem que a gente está falando efetivamente? Né? Ah, Wanda, você está aqui falando já tem 10 minutos, 15, mas é isso. Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa com deficiência? Né? Primeiro, ela é um sujeito histórico social. A forma como a gente vê a pessoa com deficiência hoje, pela ótica do direito, como uma pessoa que tem direito a ocupar o espaço, ela tem direito a estar na escola, tem direito a um atendimento de saúde integral e integrado, ela tem direito ao mundo do trabalho, ela é uma pessoa de direito. Essa visão é atual, ela não foi sempre vista assim. Nós já passamos por épocas em que a pessoa com deficiência era eliminada mesmo, fisicamente, né? Nasceu com deficiência, você mata porque não serve para a sociedade. Depois nós passamos por um período em que a pessoa com deficiência também não servia, mas, sobretudo com o avanço da religião, nós fomos para a lógica do cuidado. Eu vou cuidar desse sujeito. Aí criamos instituições, que não são as APAES, são instituições da Idade Média, em que a pessoa ficava depositada lá até falecer, sobretudo instituições religiosas. Depois nós passamos pela era médica, em que o laudo médico, pós-Segunda Guerra Mundial, determinava se a pessoa poderia ser consertada para a sociedade ou se era inválido. Para a gente chegar, pós-década de 60, na construção coletiva que a gente faz hoje de sujeito de direitos. Né? Agora a pergunta, essas concepções ficaram no tempo histórico ou elas estão presentes aqui hoje? Ainda. Ainda estão, porque o tempo histórico, quem dera se parasse aqui, começasse outro e para ali, né? Então, nós ainda temos gente que acha, que olha para uma pessoa com deficiência com pena, com piedade, com exemplo de superação. Nós temos ainda uma visão de caridade, muitas vezes, para esse sujeito. Nós ainda temos uma visão muito centralista no laudo médico, no olhar médico para essa pessoa. A gente não conseguiu implantar, por exemplo, a avaliação biopsicossocial, que está prevista em lei tem 10 anos. Percebam? Nós ainda temos uma centralidade. Você vai acessar um direito, qual é o primeiro documento que alguém pede para nós? CID, laudo médico. Percebam?
Então, são camadas históricas que nós precisamos desconstruir, porque a pessoa com deficiência é um sujeito histórico. Ela é alguém sempre também com a identidade sonegada. A gente tem uma tendência a fazer isso, né? Então, ela é o Down, agora ela é o autista, ela é o PCD, o paralisado cerebral. Ela nunca é um nome, percebem? Ela nunca é o João, o Pedro, o José. Então, o nome sai, fica só o rótulo, carrega só o estereótipo. E o estereótipo de PCD, essa sigla tão grande, né? O que é um PCD, gente? Essa sigla nos ajuda do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista da efetividade de direitos, ela é um perigo para nós. Porque quando eu acho assim, estou construindo uma vaga, vou contratar um PCD. Aí a empresa abre lá uma vaga para PCD. Que profissão é essa? PCD, vocês conhecem? Não é? Ninguém contrata um PCD, você contrata um trabalhador com deficiência, percebe? E quando você pensa no PCD, você está pensando num grupo, não é verdade? Que dá a impressão de que é um grupo homogêneo, mas não é. Muito pelo contrário. Nós estamos falando de um universo tão heterogêneo, tão diferente das suas concepções, nas suas condições, que ficar usando excessivamente o PCD pode ser uma armadilha na efetivação de direitos, percebem? E produz historicamente preconceitos e estigmas. Nós temos estigmas históricos. O estigma da infantilidade. Nós que estamos lutando, militando na causa da pessoa com deficiência intelectual, isso está muito presente. Quem aqui nunca ouviu assim, nossa, eles são umas eternas crianças, né? Não é verdade? Então, a infantilidade, ela é um preconceito contra as pessoas com deficiência. Historicamente, tudo aquilo que a sociedade não consegue lidar, ela infantiliza. Percebe? Porque ao infantilizar, eu tiro o protagonismo, eu penso sempre que... O que é uma criança? Criança é alguém que precisa ser protegido, ser cuidado, é alguém que eu não preciso dar muito ouvido, não é verdade? Assim, a criança falou, isso é coisa de criança, percebe? Então, historicamente, a sociedade infantiliza aquilo que ela não consegue construir caminhos. Por isso que quando a gente fala que tem que desconstruir a infantilização para incorporar um direito, ela é uma coisa vivenciada. Outro estereótipo que nos persegue é o da incapacidade, como se a pessoa com deficiência não tivesse capacidade. Esse estereótipo afeta diretamente a empregabilidade da pessoa com deficiência. Porque as pessoas acham que pessoa com deficiência não tem capacidade de estar no espaço. Quando a gente visita empresas, a gente quase sempre ouve a ideia assim, eu tento contratar, mas não acho ninguém qualificado. Essa é uma meia-verdade. Ela é uma parte é verdade, porque a pessoa com deficiência, pela invisibilidade social, ela sofre processos de exclusão históricos, de educação, de formação, concorda? É uma parte é verdade. A outra parte é desculpa. Porque a empresa não quer gastar dinheiro com qualificação, ela quer achar alguém que ela acha que está qualificado. Percebam? É um processo ilusório. E aí, na cabeça de quem está fazendo a seleção, vem o estigma de que uma pessoa com deficiência não é capaz de estar no espaço. Aí a gente ouve, como a gente já ouviu, doutor, de um supervisor que vai receber uma pessoa com deficiência, e a pessoa fala assim, nossa, eu tô morto. Minha produtividade vai cair, eu vou ter que contratar uma pessoa com deficiência, minha produtividade vai cair, eu não bato meta, vou perder o emprego. Não quero gente com deficiência na minha equipe. Percebam? O quão enraizado esse processo está? Porque a gente constrói estigmas. Isso é a sociedade capacitista. É disso que a gente tem que lutar e construir caminhos para que a gente supere esses estigmas que afetam a inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. E aí, quando a gente fala de trabalho, então, como é que a gente está... Do que a gente está falando especificamente do trabalho? Como é que a gente enfrenta, enquanto organização, mas enquanto sociedade, todo esse histórico que eu falei, quando a gente fala especificamente de incluir uma pessoa com deficiência no mundo do trabalho? Alguns pilares dessa reflexão nos ajudam a seguir. Primeiro deles, a gente
precisa falar quando o assunto é incluir pessoa com deficiência, nós precisamos usar o termo mundo do trabalho. Então, eu estou incluindo a pessoa com deficiência no mundo do trabalho e não incluindo a pessoa com deficiência no emprego ou no mercado de trabalho, percebam? Porque mercado de trabalho e emprego prevê uma lógica patrão-empregado, somente, uma relação contratual. O nosso debate para a pessoa com deficiência precisa ser o mundo do trabalho. O que é o mundo do trabalho? É um conceito muito mais amplo que envolve aspectos que vão desde a relação empregado-patrão, ou seja, o emprego formal, mas também arranjos produtivos, que podem ser múltiplos, pode ser empreendedorismo, pode ser cooperativismo, diversos outros arranjos produtivos que podem envolver essa pessoa com deficiência. Por outro lado, falar de mundo do trabalho também me dá a possibilidade de expandir esse debate para fora de uma empresa, para a sociedade, para a acessibilidade que esse sujeito tem. Porque se esse sujeito consegue ser contratado numa empresa, mas o ônibus que ele precisa pegar não é acessível para ele, ele não vai trabalhar. Se a família não compreender que estar no trabalho é importante para ele, ele não vai permanecer no trabalho, percebam? Então, falar de mundo do trabalho nos dá a possibilidade de debater outras coisas que são importantes. Então, toda vez que a gente falar de pessoa com deficiência, nós vamos falar de mundo do trabalho. Outra questão que é muito importante para nós é que toda vez que eu falo em trabalho e pessoa com deficiência, a gente não está falando apenas de acesso à renda. Todo mundo trabalha para renda, não trabalha, gente? Ou, trabalha não, gente? Vocês trabalham só por... Como é que é? Todo mundo com amor e com renda. É claro que o trabalho para a pessoa com deficiência também vai gerar renda. Mas o debate não é sobre renda. Nós estamos defendendo que o acesso da pessoa com deficiência ao mundo do trabalho, ele é um direito humano fundamental, está lá na Convenção da ONU sobre Direitos Humanos, e ninguém deve ser privado de estar num espaço somente pela sua condição. Percebam? E estar no espaço de trabalho é renda, mas não é só renda. É um direito humano fundamental, é a ampliação dos laços de interação social, é a ampliação da sua participação cidadã. Percebam a quantidade de outras questões? Toda pessoa com deficiência, de um modo muito geral, tem uma rede de apoio muito fragilizada. Então, estar no ambiente de trabalho é expandir a rede de apoio, é expandir a rede de relacionamentos, percebam? Então, é essa a defesa que a gente faz. Porque se a gente falar só de renda, é melhor a pessoa ficar no BPC, muitas vezes. Percebe? Se fosse só renda. Eu tenho um direito constitucional para ela. Então, não é só renda, é ampliação de relações. Outra questão importante também. Incluir a pessoa com deficiência no mundo do trabalho não é uma questão só dela. Não é uma questão só dos órgãos de controle que vão cobrar a cota. Ela é uma construção coletiva. Nós precisamos chamar mais pessoas para esse debate. Os órgãos de controle, as empresas, o poder público, as entidades, as pessoas com deficiência, suas famílias. Nós precisamos perguntar também se a pessoa quer trabalhar, não é verdade? Não posso obrigar alguém a trabalhar. A primeira questão é ela querer estar no ambiente de trabalho. Então, nós precisamos envolver mais gente. Porque esse debate, quase sempre, doutora, ele fica restrito a uma parcela muito pequena da sociedade. Ou é a quem está fiscalizando a cumprimento legal, ou é a pessoa ou os atores interessados com essa pauta, percebe? Nós precisamos ampliar esse debate. E nós precisamos fazer uma mudança cultural, que envolve também as famílias. É importante que a gente fale disso. Envolve também família. Porque o capacitismo e o preconceito contra as pessoas com deficiência ele é tão forte que muitas vezes a família acredita no preconceito. Então, tudo aquilo que a gente falou de incapacidade, muitas vezes está no ambiente familiar também. E aí, como Sara falou, nós vamos culpabilizar essa família? Jamais. Nós vamos trazer essa família para o debate para que ela compreenda que tudo aquilo que historicamente foi construído sobre barreiras e obstáculos
que a gente pode fazer diferente, pode fazer um outro caminho. Esse diálogo com a família, ele é muito importante e a gente não vai conseguir sair desse lugar se a gente não mudar questões culturais também. E a gente precisa, então, para efetivar, doutora, a pessoa com deficiência no mundo do trabalho, ter muito claro essas 3 dimensões e não confundi-las, porque muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Quando eu falo de acesso da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, eu estou falando de acesso, permanência e inclusão. Cadê? Acesso, permanência e inclusão. Então, contratei uma pessoa com deficiência. Eu estou incluindo a pessoa com deficiência no mundo do trabalho? Estou, gente. Uma parte dela. Eu tô aonde aqui? Eu estou no acesso. E como é que a gente garante acesso? Ó, tem a lei de cotas fala da garantia do acesso. A lei brasileira de inclusão fala da garantia do acesso. A lei Berenice Piana, especificamente para as pessoas com transtorno do espectro autista, fala da garantia do acesso ao mundo do trabalho. A responsabilidade social de muitas empresas fala em contratar pessoa com deficiência. A pauta ESG das empresas fala da diversidade, da inclusão no ambiente de trabalho. As instituições como a PAI fazem um trabalho de acesso, ou seja, de abrir a possibilidade. Então, acesso, a gente tem conseguido, de certa forma, avançar. Percebam? O grande problema é que quase sempre a gente confunde acesso com inclusão e para nesta parte. E aí vai ter 2 coisas importantes aqui, se eu parar nessa parte. Primeiro, essa pessoa não vai ficar no ambiente de trabalho, percebam? Não vai ficar. Ou pior, ao não ficar, a empresa vai reforçar a ideia seguinte, ó, não tem como. Eu contrato 10, entra os 10, daqui a um mês, os 10 pedem demissão. Percebam? A gente, sem querer, alimenta o discurso das barreiras. Então, nós cumprimos o acesso. Mas o que nós precisamos, então, a partir do acesso? Então, contratamos pessoa com deficiência com aquele parênteses que eu falei. Ninguém contrata PCD, né? Você contrata um trabalhador com deficiência, né? Nós precisamos avançar para a permanência. E aí começa o nosso grande problema, que explica aqueles números que nós falamos no começo. Aqui mora um dos nossos problemas. Porque para que a pessoa fique, permaneça no espaço, eu preciso fazer adaptações, eu preciso fazer mudança cultural na cultura da empresa, eu preciso que essa empresa construa um ambiente acessível, e aí eu acho que na fala inicial da doutora Luciana, ela disse isso, comentou sobre isso, quer dizer, acessibilidade numa empresa não é só fazer uma rampa, acessibilidade física é uma etapa, né, da acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, nós estamos falando de eliminar toda e qualquer barreira que impeça a participação da pessoa com deficiência. Seja ela uma barreira atitudinal, barreira comunicacional, barreira arquitetônica, barreira de relacionamento. Então, precisa estar preparada. A empresa precisa construir um portfólio de acesso, de linguagem inclusiva também. Entre outras questões. Aqui reside o problema. Aqui explica por que daqueles 30% de pessoa com deficiência contratada, só 5% são pessoas com deficiência intelectual. Porque para a pessoa com deficiência intelectual, o nível de ajuste do ambiente de trabalho e o investimento que a empresa tem que fazer na mudança cultural, na mudança de atitude, na mudança de comportamento, nas estruturas inclusivas da empresa é muito maior. E aí, como tudo que envolve capital, a empresa quer cumprir a regra gastando o menos possível. Percebam? Então, ela vai procurar, dentro da deficiência, alguém que esteja numa cadeira de rodas, por exemplo, alguém que tenha visão monoocular, alguma deficiência que ela precise investir menos. E é contra isso que nós temos que enfrentar também. Percebam? Aqui reside. E não é só no mundo do trabalho, não. Em muitos espaços, talvez até na educação, em muitos espaços, nós estamos confundindo acesso com permanência e inclusão. Como se colocar lá fosse inclusão. Percebam? Então, aqui é o nosso problema. Para depois a gente conseguir chegar na inclusão. E o que é incluir uma pessoa no mundo do trabalho?
é gerar nela o sentimento de ocupação de espaço social e de pertencimento. Então, até se ela tiver completamente adaptada ao espaço e com processos inclusivos, ok, mas se ela estiver ganhando a metade do salário que ganha uma pessoa sem deficiência para a mesma função, essa pessoa não está incluída no espaço. Se ela é excluída da festinha de final de ano, ela também não está excluída nesse espaço. Se ela está, como já aconteceu com a gente, trabalhando numa loja e vai ter no shopping uma simulação de incêndio e o gerente vira para ela e fala assim, olha, amanhã vai ter uma aula de simulação de incêndio, você não precisa vir não, pode vir no outro dia, porque você não vai entender a simulação de incêndio. Percebe? Então, essa pessoa não está incluída no espaço. Então, acesso não é inclusão. Acesso é uma etapa do processo. Nós precisamos ter acesso, garantir acesso, a legislação nos ajuda nesse sentido, mas nós temos que forçar a sociedade e as empresas a garantirem a permanência e a gerarem processos, de fato, de inclusão. Este é a montanha que temos que subir. Este é o desafio que nós precisamos enfrentar. Percebam? E não deixar essas duas coisas estarem confusas. Então, só para fechar o exemplo, uma empresa tem que cumprir cota no Ministério Público do Trabalho. Aí ela alega que ela não está encontrando pessoas para cumprir aquela cota. Aí ela pega lá o cartazinho que ela abriu vaga e não achou ninguém. Só isso vale? Só isso serve? Ela dizer que ela tem a vaga, está tentando contratar, não pode mais servir. Porque muitas vezes, quando a gente vai olhar os processos de seleção daquela empresa, a gente descobre que ela, na verdade, não quer pessoa com deficiência lá. Porque ela não fez nenhuma adaptação, nem no processo, doutora, de seleção para aquela pessoa. É apenas uma coisa pro forma porque tem alguém me cobrando uma exigência. Então, nós precisamos compreender esse espaço e entender qual é o nosso papel. Nosso papel é cobrar uma inclusão verdadeira das pessoas com deficiência no espaço. E não faz de conta. Porque nós estamos falando de gente, de pessoa, de vida. E assim como eu não quero estar num lugar em que eu não me sinta bem, todas as pessoas com deficiência não merecem estar num lugar em que elas não se sintam bem. E nós que militamos há anos na pauta e na luta do direito das pessoas com deficiência, temos que ter isso muito claro. Dignidade humana acima de qualquer questão. Só para fechar, a gente está apoiando e apostando, então, muito na estratégia do emprego apoiado, para superar esse desafio. O que é a metodologia de emprego apoiado? Eu não só capacito aquela pessoa com deficiência para estar no espaço, mas eu vou encontrar uma vaga para ela, vou linkar essa pessoa com a vaga, vou lá na empresa ajudar a estruturar a vaga, a estruturar o processo de permanência para que a pessoa com deficiência possa ficar lá e poder acompanhar. Neste processo, já finalizando, nós tivemos, por exemplo, uma pessoa empregada que ia ser demitida porque não estava usando crachá. E aí nós fomos chamados para dialogar com o gestor e a nossa técnica perguntou para ele assim, mas você já falou para ele que ele tem que usar o crachá? Aí o gerente falou assim, não, eu posso falar? Mas... Né? Olha os mitos, lembra dos mitos? Dos estigmas? Foi claro que você pode falar. Aí ele chamou, com a nossa supervisão, falou, olha, para entrar aqui você precisa usar o crachá. No outro dia, e desde sempre, a pessoa está lá usando, trabalhando e usando o crachá, percebam? Então ele ia ser desligado, porque na cabeça do gestor ele não podia fazer a intervenção naquela pessoa. Então são esses estigmas que nos perseguem. Aqui são alguns dos nossos trabalhadores, nessa lógica que nós estamos aplicando na federação e nas APAES, que é a lógica do emprego apoiado, que não é capacitar para a vida, é capacitar e incluir com apoio e suporte naquele espaço. E a gente ajudando a empresa a se ajustar para construir um ambiente inclusivo. Estamos tentando mover a montanha com essa estratégia do emprego apoiado. Ok, gente? Muito obrigado. Espero ter contribuído aí com algumas reflexões.